Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma fábrica comercializa chocolates em uma caixa de madeira, como na figura. A caixa de madeira tem a forma de um paralelepípedo reto retângulo, cujas dimensões externas em centímetro estão indicadas na figura. Sabe-se também que a espessura da madeira em todas as suas faces é de 0,5 centímetros. Qual é o volume de madeira utilizado em centímetro cúbico na construção de uma caixa de madeira como a descrita para embalar os chocolates? Bom, então aí eu tenho uma caixa que serve como embalagem de bombons. E aí, então, o que acontece? Que eu preciso calcular o volume de madeira utilizado na confecção de uma dessas caixas. Lembrando que cada parede, né, dessa caixa tem 0,5 centímetros de espessura. Eu vou realizar a resolução dessa questão sob dois formatos. Tá? Um formato que é através de uma montagem da caixa em si, como se eu estivesse pregando, como se estivesse construindo a caixa, e um outro formato, que inclusive foi sugestão de uma aluna, se não me engano, Isabelle, que resolveu fazendo pelo volume total e retirando o espaço não ocupado pelos bombons. Então, vou fazer essas duas resoluções para que o exercício fique aí bem aproveitado. Eu vou liberar aqui um espaço para poder executar. Então tá aí a figura da caixa, eu quero o volume da caixa, lembrando que a espessura é de 0,5 centímetros em cada parede. Bom, a primeira resolução, então, como eu falei, vai se basear na construção dessa caixa. Então, vou pensar que aqui eu tenho uma parede na frente dessa caixa. Eu vou chamar de parede frontal. Vou chamar então de F, essa parede da frente. Claro que lá atrás eu tenho uma parede igual a essa, né? Se a caixa aqui eu tivesse em perspectiva, aqui, ó, eu teria aqui uma parede também igual a essa F. Então é como se eu estivesse construindo a caixa a partir dessa parede F. E aí essa parede F, então ela tem 20 centímetros de comprimento, ela tem 8 de altura e tem 0,5 de espessura. Então eu vou chamar essa parede F com o seu volume dado. Lembra que volume de paralelepípedo, né, volume de bloco, é dado por produto das três dimensões, A vezes B vezes C. Então isso é volume de um bloco, volume de um paralelepípedo, produto das três dimensões. Nesse caso dessa parede, eu tenho 20 centímetros de comprimento, eu tenho 8 centímetros de altura e tenho 0,5 centímetros de espessura. Eu vou te mostrar essa parede em detalhe aqui, ó, nesta lâmina. Observa, essa aqui, ó, é a parede F, é a parede frontal. Aqui eu tenho os 20 centímetros. Aqui eu tenho a altura 8. Vou pôr aqui do lado de cá. Aqui eu tenho os 8 centímetros de altura. E a espessura é 0,5. Então é isso que eu tenho aí, esta chapa, né, de madeira, essa tábua com essas dimensões para fazer a frente da caixa. Então, voltando na resolução, eu tenho então 20 vezes 8 vezes 0,5. Aqui eu posso dividir por 10 e ficar com 2. Aqui eu mantenho 8 e esse eu multiplico por 10. E isso vai dar 5. É um jeito de compensar esse zero com essa vírgula, né? Aqui eu divido por 10, vira 2, e esse eu multiplico por 10, vira 5. 2 vezes 8, 16, 16 vezes 5, 80. Então, o volume desta frente, 80 centímetros cúbicos. Como eu tenho lá também essa parede atrás, igual, já vou aqui multiplicar por 2.
e eu fico com 160 centímetros cúbicos. Isso para fazer, portanto, a parede da frente e a parede de trás. Aí eu tenho as laterais aqui. Observe que as laterais também, na caixa, eu tenho 20 centímetros por 8. Só que eu tenho que tomar cuidado com esta parede, que eu vou chamar aqui de parede lateral, L. Então, esta parede lateral L, que eu também tenho duas, né? Tenho a lateral direita e aqui eu tenho uma outra lateral esquerda. Esta parede L, eu tenho que tomar um cuidado, eu não posso raciocinar como eu fiz com a frente, 20 vezes 8 vezes 0,5. Eu não posso pensar assim. Porque essa parede lateral, ela está encaixada entre a frente e a parte de trás. Ela não está em destaque, ela não está por fora desse 20. Porque se eu coloco essa parede aqui por fora, em vez de 20, eu teria mais 0,5 para a direita, mais a espessura aqui 0,5 para a esquerda, e eu ficaria com 21 se eu colocasse essa parede por fora. Então eu preciso enxergar essa parede encaixada entre a frente e a traseira. Vou te mostrar um desenho em perspectiva aqui, que dá um entendimento melhor. Olha só. Eu tenho aqui, ó, a parede F. Aqui. E aqui eu tenho uma outra parede F lá atrás, que nós já calculamos. Aí a lateral aqui, ó, a parede que eu chamei de lateral, parede L, e aqui eu tenho uma outra igual. Observa que essas laterais elas estão encaixadas por dentro do 20. Porque se eu coloco aqui por fora, se eu coloco ela aqui também com 20 de comprimento, eu ficaria com esse 20, como eu te mostrei antes, aqui mais 0,5 de espessura. E se eu colocasse a outra aqui por fora também, 20 mais 0,5 de espessura. Então, para manter esses 20 aqui, nesta parte da frente da caixa, eu preciso encaixar as duas paredes laterais por dentro do 20. E aí eu consigo perceber que o comprimento aqui, ó, em vez de 20, será 19. Claro, porque eu tenho 0,5 aqui e 0,5 aqui. Então, o comprimento dessa parede, em vez de 20, aquela lateral ali vai ter 19. Então, é isso que vai acontecer. Então, eu vou lá para a montagem da resolução. Então, esse volume será 19 de comprimento, vezes eu continuo tendo 8 de altura, né? E vezes a espessura 0,5. Então, esse volume igual. Aqui eu vou multiplicar primeiro, ó, 8 vezes 0,5 é 8 metades, são 8 metades, né? 8 vezes 0,5, 8 meios. 8 vezes 0,5 dá 4 inteiros. 19 vezes 4. E aí o volume igual 40 com 36, 76. Então aqui eu tenho 76 centímetros cúbicos. Lembra que lado esquerdo eu tenho uma outra parede L. Eu tenho outro 76. Então aqui também vou multiplicar por 2. Isso resulta 150, 152 centímetros cúbicos. Ok. Bom, e aí o que está faltando? Está faltando a tampa da caixa e o fundo. Então vou chamar isso aqui de T de tampa. E essa tampa eu tenho uma outra lá no fundo da caixa igual. E aí, o que há de se pensar? Volume igual. Eu tenho 20 vezes 20 vezes 0,5. Esse é o raciocínio inicial. Mas aí lembra que esse fundo também deve estar encaixado já nessa espécie de armadura, né, de esqueleto que eu fiz da caixa. Eu estou com a caixa já assim, ó. Eu estou com a caixa já
no esqueleto. Tá faltando agora construir essa parte aqui, ó, a tampa. E da mesma forma, construir aqui o fundo. E observa que essa tampa, ela vai se encaixar nessa moldura que eu já fiz a caixa. Por quê? Porque se eu sobreponho essa tampa nessa moldura que eu já tenho, se eu coloco ela por fora aqui, aqui está a moldura. Se eu coloco ela por fora aqui, ó, eu tenho um aumento de meio centímetro em cima e meio centímetro embaixo com o fundo. E aí, em vez de 8 aqui, eu teria 9 centímetros. 8 mais meio para cima e meio para baixo. Então, essa tampa ela não pode estar sobreposta a 8. Ela tem que estar encaixada nesse 8. Então, o desenho aqui, ó, da página da outra lâmina, acho que vai te ajudar de novo. Então, deixa eu desfazer aquele erro ali. 20 vezes 20 vezes 0,5 está errado. E eu venho aqui para a figura auxiliar. Olha só. Aqui eu tenho o fundo da caixa. Vou entender isso aqui como fundo da caixa, igual a tampa, ó. Ela fica encaixada por dentro da moldura que eu já construí. E aí, observa, portanto, que esta dimensão aqui, ó, essa medida, tudo isso é 20, mas ali eu tendo aqui 0,5 de espessura para cá e 0,5 de espessura aqui, eu fico com 19. Da mesma forma que esta medida aqui também é 19. Por quê? Porque tudo isso aqui por fora é o 20. Aqui eu tenho 0,5 e aqui eu tenho 0,5. Então, o fundo dessa caixa é 19 por 19. E a altura? E a altura, 7. Por quê? Porque ela vai ficar por dentro aqui. Eu não vou colocar a tampa aqui por cima da caixa. Eu vou colocar ela encaixada aqui, ó. A tampa fica encaixada aqui. Para ficar na mesma altura, 8. Então, ela vai ficar por dentro. E aqui vai ter uma outra por dentro. Então, significa que esta região do fundo fica com, na altura, meio centímetro perdido em cima, meio centímetro perdido embaixo. Então, eu venho para cá e vou colocar aqui o volume. Então, fica um quadrado no fundo de 19 vezes 19, como nós já percebemos. E aí, vezes a espessura, 0,5. Então, eu estou calculando a tábua, o pedaço de madeira que vai na tampa no fundo. É 19 por 19, é um quadrado de 19 por 19, na grossura 0,5. E aí, o volume igual. 19 vezes 19, deixa eu fazer o cálculo aqui como rascunho. Vai dar 361, né? 9 vezes 9 é 81, me vai 8. 9 vezes 1, 9 e 8, 17. 1 vezes o 9 é o 9, 1 vezes o 1 é 1, 1, 6, 3. 361. Vezes 0,5. Vou multiplicar por 5, depois eu coloco a vírgula. 5 vezes 1, 5. 5 vezes o 6, 30, me vai 3. 5 vezes 3, 15. E 3, 18. Como é 0,5, uma casa depois da vírgula, 180,5. Então, esse é o volume do fundo. Se não tivesse tampa, essa caixa fosse aberta, eu somaria isso de madeira, com esse fundo. Mas como a caixa tem tampa e tem fundo, eu tenho que multiplicar isso aqui por 2.
E aí eu tenho 2 vezes 5, 10, me vai 1, 2 vezes 0, 0 e 1, 1. 2 vezes 8, 16. Vai 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 361,0, ou seja, 361 centímetros cúbicos. E aí o volume total de madeira vai ser dado por esta soma. 160, 152 e 361. 2 mais 1, 3. 6, 11, 17. Vai 1. 3, 6. 673 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume total de madeira. Deixa eu ver isso na alternativa. 673. Voltando aqui, ó, letra C. 673 centímetros cúbicos. Então, isso é um formato resolutivo. Eu vou agora dar um andamento para um outro formato. Eu vou calcular o volume necessário de madeira fazendo um outro raciocínio. Eu vou pensar nessa caixa como se ela fosse um bloco de madeira, como se ela fosse um sólido, como se ela fosse maciça. Então, vou calcular aí um volume total. E eu lembro para ti que volume de paralelepípedo, né, volume de bloco, é o produto das três dimensões. Então, o volume desse total, 20, vezes 20, comprimento, vezes a largura e vezes a altura, como se aqui fosse o A, aqui fosse o B e a altura C. 20 vezes 20 vezes 8. Volume total desses, como se fosse ela caixa sólida, maciça. Eu tenho aqui 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, né? Multiplico só os números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 8, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 8. 32. E aí os dois zeros que eu suprimi, eu acrescento. E eu tenho 3.200 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume da caixa. É o volume que ela ocupa, né? É o espaço que ela ocupa. É o volume total, se ela não tivesse aí o espaço vazio, que é destinado para a colocação dos chocolates, inclusive. Bom, agora eu vou calcular o volume do espaço vazio. Vou chamar isso de volume vazio, o volume do buraco que tem nessa caixa. Aí eu pego o volume total, desconto o buraco, me sobra as paredes. Bom, aí tem que tomar um cuidado. Esse volume vazio também é um bloco, né? Também é um paralelepípedo. Também será, portanto, feito a partir da fórmula produto das dimensões, A vezes B vezes C. Só tem que tomar cuidado quais são as dimensões que eu vou utilizar. Aí eu vou me valer daquele rascunho lá, aqui, ó. Eu vou pensar, ó, esse espaço aqui, deixa eu desfazer um pouco aqui. Olha só. Aqui, ó. Esse espaço aqui, ó, é o espaço, essa cor não ficou boa. Esse espaço aqui, na base da caixa, se eu estou olhando a caixa de cima para baixo, esse espaço é o espaço relativo à parte vazia, né? Estou tirando as paredes. Então, é o espaço vazio da caixa. E aí eu consigo perceber que eu fiquei aqui dentro, ó, com 19, descontando as paredes. Lembra, ó, e aqui 19. Nós já havíamos feito esse raciocínio anteriormente. Por dentro eu tenho aqui um espaço vazio, 19 por 19. Então, eu já vou lá para a lâmina e vou colocar que o espaço vazio eu tenho 19 vezes 19. Daí alguém pensa, é 19 vezes 19,
vezes 8, que é a altura da caixa. Não, vezes 7. Por quê? Porque o espaço que fica dentro da caixa vazio, eu tenho que descontar a espessura das tampas. Lembra? Tudo isso aqui ó, é 8. Desde o ponto mais alto da caixa até o ponto mais baixo da caixa é 8. Mas a parte que fica dentro livre, vazia para a colocação dos chocolates, é só 7, porque eu tenho a lâmina de madeira em cima, ocupando meio centímetro de espessura, e tem uma lâmina de madeira embaixo, ocupando também meio centímetro de espessura. Então, o espaço livre da caixa, em termos de altura, é só 7. Eu tiro meio de cima e meio de baixo. Por isso, 19 vezes 19 vezes 7. E aí, esse volume vazio é igual. Eu vou fazer o cálculo. 19 vezes 19 nós já fizemos na outra lâmina, deu 361. Então, vou aproveitar aqui, ó, 361 vezes o 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 6, 42. Me vai 4. 7 vezes 3, 21. E 4, 25. 7, 42, 4, 21, 25. Então, eu tenho aqui 2.527 centímetros cúbicos de espaço livre. E agora eu vou para o volume da madeira. Bom, eu pego 3.200, que é a caixa como um todo, desconto o espaço vazio, 2.527. 10 menos 7, 3. Aqui cedeu 9, menos 2, 7. Aqui cedeu 1, 1 menos 5 não, 11, 11 menos 5, 6. Aqui cedeu 2 menos 2, 0. Me sobrou então 6, 7, 3. Ou seja, o volume de madeira é igual a 673 centímetros cúbicos. E aí observa que coincide com aquilo que nós já havíamos calculado antes, 673. Ok? Então era isso, eu espero que essas duas resoluções aí contribuam no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.